Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a essa aula, esse encontro. Estamos eu e o Adriano aqui, e o Rafael, né? Eu aqui, o Rafael e o Adriano ali, né? Fazendo mais uma aula nossa dupla aí, né? Então vamos lá, então. Freud tinha uma respeitável coleção arqueológica com mais de 2.500 peças, maior do que muitos museus, sendo principalmente egípcias, gregas e romanas. Freud tinha 18 anos quando Henry Schliemann anunciou sua descoberta sobre Troia. Depois vieram a escavação do lendário labirinto da ilha de Creta e a descoberta do túmulo de Tutankhamon, evento amplamente noticiado e discutido na imprensa europeia, o que o fez se interessar ainda mais pelo assunto. Freud se orgulhava do conhecimento que tinha em arqueologia, e mais do que isso, afirmava ter lido mais sobre esse assunto do que sobre psicologia. Fazia uma analogia entre o trabalho do analista e do arqueólogo, e os dois exploravam sucessivas camadas da mente e da terra. Essa parte é muito legal, né? Essa analogia que ele faz até hoje, né? Não caiu de moda ainda, né? Para você ver a importância das outras áreas da nossa vida. Pois é. E eu acho que é bom até a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso, né? Como hoje em dia as pessoas são muito especialistas, né? E nessa época você vê que não só ele, vários outros desses grandes, eles são mais generalistas do que especialistas, né? Eu acho isso muito interessante. Como as áreas se conversam, como as áreas se entendem, né? Dialogam. Eu acho que a gente tem acho que a gente tem muito mais informação do que Freud tinha na época dele, né? Por mais que ele tenha uma ampla leitura e tinha acesso a faculdades de ponta em Veneza, ele não tinha a quantidade absurda que a gente tem de informação. E aí Sim. é muito difícil. A gente até postou um vídeo no Instagram do Genefil que fala sobre a percepção da geração anterior à minha, não, depois da minha, para minha geração. Para minha geração, a gente tinha pouco recurso e consumia esse recurso em exaustão. Então a gente pegava um filme, assistia várias vezes o filme, pegava um site e lia pra caramba esse site. Tinha poucos vídeos no YouTube, então a gente assistia muitos dos vídeos no YouTube e aí já se saciava ali, não era tão grande. E essa geração agora tem muita informação e tem o problema da escolha. Coisa que o Freud provavelmente não tinha, né? Para ele, um livro tinha muito mais valor do que pra gente agora. Então, pra gente um livro físico é um custo muito maior do que a gente baixar o livro. E aí torna uma sociedade de muito conteúdo e de não, muito conteúdo e pouco conhecimento. E aí há muitas ramificações daquilo que a gente pode explorar e vivenciar. Igual, eu estou estudando um pouco de design para ver se a gente produz algumas coisas interessantes. E você vê a diversidade de produção de estética do design é absurda. É assim, são bolhas enormes que a gente consegue criar em comunidade que talvez seja estranha para a nossa geração que vivenciou bolhas que se convergiam. Então a gente tinha, eu conseguia trocar ideia com a galera do rock, a galera do rap no mesmo ambiente e não eram bolhas, eram espaços. Agora não, a gente tem bolhas muito enormes que a gente não tem dimensão. Igual, vamos pegar algo atual. Tu imaginar que uma pessoa tem 54 milhões de seguidores no Instagram, sendo um indivíduo, e essa bolha é tão grande, mais que eu e você, provavelmente não tem dimensão do que a Virginia faz. O que ela realmente faz? O que ela vende? Qual é o último produto que ela lançou? E essas 54 milhões de pessoas sabem. A gente não. Sendo que é muito uma fração muito pequena do que é a grande maioria de pessoas que existem no mundo. Então a gente vive muito em bolhas que torna as pessoas muito especialistas naquilo que elas vivenciam. Sim, sim. Tem essa questão da grandeza do conhecimento que a gente tem atualmente. E tem também essa questão da facilidade, igual você falou, né? Que dificulta a escolha. Porém, por outro lado, também, nós temos atualmente mais facilidade também de encontrar grandes referenciais, grandes referências, né?
dentro de áreas específicas para ter contato também, o que filtra uma parte disso, né? Porque também tem muita gente falando que não conhece muito bem, mas edita muito bem, faz uma coisa bonita, mas também a gente tem a oportunidade também de estar cada vez mais próximo de grandes conhecedores e grandes pensadores que têm múltiplas, que vêm de múltiplas camadas, vêm de múltiplas especialidades, né? Múltiplas áreas, né? Isso também é interessante, né? Mas essa é uma concepção da universidade. A universidade traz essa possibilidade, a gente tem essa percepção. Mas o estudante comum do ensino médio, o trabalhador comum, que está ali na sobrevivência do dia a dia, usa o celular como uma ferramenta de comunicação e consome aqueles que as redes sociais proporcionam para ele. Para furar a bolha, para alcançar essa grande parte da população, é muito difícil. Principalmente por falta de investimento em cultura e em lazer. Então, se a gente pegar os grandes centros urbanos, tem muita cultura lazer. Um cara que vive em São Paulo, no centro de São Paulo, ele tem possibilidade de ter acesso à informação, a curso, do que alguém que mora no interior não tem. Então, assim, a universidade abre muitas portas para vivências que no comum do nosso dia a dia a gente não consegue perceber, a gente não consegue se atentar a isso. Então, a universidade tem um papel muito importante e que facilita essa percepção de a se encantar por grandes autores. Agora, se eu chegar numa padaria e trocar ideia com um cara que está trabalhando todo dia, focado em sobreviver e falar assim, mano, o que você entende do inconsciente do Freud? Eu falo, mano, nem sei quem é Freud. Não sei nem quem é o inconsciente do Freud. Porque não é algo que é interessante para o dia a dia dele. Para mim, essa é a minha percepção, de que a gente tem muita informação, mas a gente não ensina a galera a pesquisar, a questionar, a fazer uma leitura. Não tem esse incentivo nem na escola, nem na vida comum. Sim, 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 com certeza. Vamos lá, mais um. TV que tá se deixar, a gente fica só a noite inteira falando dessas coisas, né? A gente passa aqui mais umas 2 horas. Pois é. Vamos lá. Durante suas pesquisas, Freud usou cocaína e descobriu os efeitos medicinais que lhe permitiam um relaxamento, uma certa tranquilidade e segurança. Muitas vezes, então, sabendo desse poder da cocaína em pequena dose, acabava fazendo uso. Numa ocasião, quando convidado para ir à casa de Charcot, sabendo que encontraria os maiores intelectuais e escritores, sentiu-se intimidado. Para contornar a timidez, que era total, se tornar um convidado mais falante, decidiu recorrer a uma pitada de cocaína. Não podemos dizer que ele se tornou dependente, mas sempre que se via diante da possibilidade de passar por uma situação que o inibia, aspirava uma pitadinha de pó e confessava em carta a Marta que parecia não repreendê-lo. Freud cobrava de 10 ou 50 coroas austríacas por hora de sessão, pago à vista em notas bancárias, um valor bastante alto naquela época. Diziam as más línguas que quando seu cliente americano Joseph Gortz tornou-se inadimplente, Freud interrompeu o tratamento. Ó, isso aqui, eu lembro que a gente conversou uma vez sobre isso, né, no outro encontro, né, Adriano? Sim, sim. Eu tinha essa lembrança do livro, dessa Hum, parte em que ele falava sobre o valor muito alto para a época. Então, assim, não era muito acessível, não. E aí, no hum, parágrafo para cima, a gente tem uma questão que parece-me, para mim, algo mais difícil hoje, né? A gente não tem debates entre muitos intelectuais se juntando hum, para fazer esse debate. Acontece, acontece. Mas em eventos. E a gente, principalmente pela experiência que eu tenho nas redes sociais por conta do Instagram do Genefil, é muito difícil furar a bolha. É muito sim, difícil. Muito difícil, assim. Existem eventos incríveis e coletivos incríveis que a gente tenta trazer para o Genefil para trazer
para furar essa bolha e mostrar que existem iniciativas, mas que não tem tanto empenho de continuidade. A rede social precisa de continuidade. Agora imagina, se a gente tivesse nessa época, a gente tivesse a possibilidade de conversar com o círculo, ter a possibilidade de interagir com o Círculo de Viena, né, com os grandes intelectuais, o Adorno, o Horkheim, trocar ideia com essa galera. E era acessível porque eram professores que faziam um grupo de estudo não online, era um estudo presencial. Então, a possibilidade de diálogo com esses pensadores deve ter influenciado muito o avanço de percepção do Freud. Porque, por mais que a gente tenha uma leitura rígida do texto, se a gente tivesse um especialista em Freud aqui com a gente, a gente teria avançado um texto muito mais profundo, por uma questão de experiência de estudo, do que a gente está fazendo aqui agora. Da mesma forma que para Freud foi um enriquecimento intelectual muito maior, trocando ideia com esses profissionais e tendo as reuniões dele de quarta-feira, do que se ele fosse fazer esse trabalho sozinho. Sim, com certeza. Mas então, né? Vamos lá, vamos pensar aqui no. Eu tinha falado que eu tinha visto aqui uma palestra que assisti sobre Freud, sobre essa questão do dinheiro. Eu tinha visto também em uma palestra, em outra aula, sobre isso. Tem não lembro qual texto, eu não acabei não procurando, que fala que Freud também fazia alguns atendimentos gratuitos. Ele fez por vários anos, inclusive. Isso aí eu lembro que eu estava em algum texto de uma palestra da que eu li, e que eu vi, né? E o pessoal não ia, cara. Não ia, não faltava, ou não contava, ou dava uns migué, sabe? Essa questão do valor, ela tem vários níveis, né? Igual a gente tá falando aqui de arqueologia, né? Tem lá vários níveis. Ela também faz parte da terapia. Porque a pessoa, tem muita gente, né, especialmente hoje em dia, por causa do cartão de crédito, que fala assim, mas a minha terapia é só mais uma dívida. Não existe um ritual para você ir lá para falar, putz, isso aqui é sério. Isso aqui eu tenho que levar a sério. Isso aqui também tem que transpassar o paciente para entender. Isso aqui é diferente de outras coisas que eu faço. Eu acho que é por isso também que ele fazia essa coisa assim de pagar em nota bancária, ou alguns psicanalistas e psicólogos falam assim, ó, eu quero que você me pague em dinheiro vivo, em cash. Não quero Pix, não quero cartãozinho, de cartão máquina, nada do tipo. Para que a pessoa tenha um certo valor, um certo diferencial relacionado à terapia, que é diferente das outras coisas que eles têm. Entende? Então, não sei se é esse o pensamento, mas eu já vi alguma coisa parecida nessa linha de pensamento. A gente teria que dar uma olhada no texto para tentar entender todos os panoramas. Porque, assim, se o debate sobre saúde mental já é complicado na nossa época, imagina a época do Freud. Então, não era muito divulgado a questão da saúde mental. E aí a gente percebe níveis de informação. Quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade para usufruir de acessos. Então a galera mais rica vai entender muito melhor sobre a questão da saúde mental do que a galera mais pobre. E aí teria que ver o texto. Né? Isso é uma das coisas que é importante a gente refletir. Se a gente olhasse o texto, a gente teria mais informações para fazer esse debate. Para pensar, por que as pessoas. O Freud passou muitos anos fazendo esse processo. A gente já está no período do Freud em 1900, ó. 1999 e 1900. Até agora, não houve nenhuma citação sobre esse tratamento gratuito. Até agora. Claro, a autora selecionou algumas obras para fazer esse dossiê. Mas seria importante a gente conseguir pesquisar para conseguir entender essa questão de o porquê que o Freud, naquele momento, fez os tratamentos e o pessoal não participava. Porque existe coisas que vai além da percepção individual. Então, existem momentos históricos em que a galera poderia estar trabalhando muito. A gente está falando de um movimento em que o trabalho era 14, 16 horas por dia. Ainda existia trabalho infantil. É importante também perceber em que momento da história esse pessoal também estava. Que talvez o cara queria fazer o tratamento com o Freud de forma gratuita, mas ele não tinha nem tempo para ir lá para conseguir participar da consulta do Freud.
Por mais que o Freud trabalhava de manhã até tarde da noite, mas se ele não tinha nem tempo para ir para terapia, como é que ele ia trabalhar? Como é que ele ia ir para terapia e trabalhar ao mesmo tempo? Então, existem muitos mais elementos do que a vontade individual para que o cara consiga ter acesso até mesmo a uma questão gratuita. E aí seria interessante dar uma olhada no texto. Sim, com certeza. Também existe essa possibilidade. Também como existe a possibilidade da pessoa não querer, por alguma razão também, ou achar que é mais uma besteira, uma coisa do tipo. Depois eu vou tentar procurar, eu fiquei devendo, né? Até pode ser a próxima leitura nossa. Não lembro qual que é, mas é um texto mais curto. Mas depois eu procuro. Depois eu pego a referência. Até porque Freud escreveu muito também, né? Tem texto pro resto da vida. E tem. Eu gosto muito da coleção da Companhia das Letras que ele tem. É uma das coisas que eu ainda quero fazer, é ler todos os livros da Companhia das Letras, porque é bem estruturado e dá pra gente seguir assim, desde o processo, do começo do tratamento dele na medicina até o final da vida do Freud. Sim. E tá saindo mais livro ainda dele, hein? Tá saindo mais coisas sobre ele. Não terminaram de traduzir. Seu livro A Interpretação dos Sonhos, apesar de ter sido publicado em 1899, saiu com data de impressão de 1900, porque Freud queria que ele fosse associado ao início de um novo século. Além dos interesses intelectuais, Freud tinha também grande prazer nas atividades físicas. Nadava bem, patinava, caminhava muito e rápido. Aos 65 anos, participou da excursão pelas montanhas de Harz, na Alemanha. Venceu facilmente colegas de 25 anos mais moços, tanto em resistência quanto em velocidade. O noivado com Marta foi uma experiência turbulenta. Ela morava em outra cidade e pouco eles se viam. Por isso, Freud lhe escreveu nada menos que 900 cartas, algumas ardentemente apaixonadas. Quando se encontravam, a possessividade e o ciúme doentio de Freud quase punham tudo a perder. Depois que se casaram, a relação tornou-se morna e rotineira, mas eles nunca se separaram. Sua cunhada, Nina, irmã de Marta, era muito presente em sua vida. Faziam viagens e ela sempre morou em sua casa. Da mesma forma, gostava de compartilhar com ela seus livros e preocupações intelectuais. Por causa dessa intimidade, algumas suspeitas foram levantadas quanto à natureza dessa relação. Apesar disso, nunca se comprovou nada. Dizem que Freud tinha uma grande dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, e por esse motivo inventou o uso do divã. Era para ele insuportável chorar nos olhos durante o dia inteiro. Freud declarou que o divã era a sua maneira de fazer análise porque se adequava à sua personalidade, mas fez questão de deixar claro que poderiam haver outras conforme o perfil de cada terapeuta e também do paciente. Isso aqui é muito legal, hein? Isso aqui é muito legal. Tem muita gente que se apegou ao divã e faz, tem o divã, né? É muito interessante isso aqui. É uma reflexão aí, talvez Freud tinha traço de autismo. Sim. Pode É a ser, é a possibilidade, né? Pelo menos esse traço. pode E ser, o hiperfoco dele também em determinados temas. pode ser. É difícil, mesmo hoje em dia, né? Essa coisa de autismo, né, tá bastante debatido, né? Mesmo hoje em dia, eu não sei se você, acho que você estuda mais que eu sobre esse assunto. Como é difícil dar esse diagnóstico também para a pessoa, né? Dar os testes, essas coisas, né? Cara, hoje não. Assim, eu tive que pesquisar muito sobre autismo. Mas hoje não, porque são características que fogem muito do comum. Vou usar essa palavra porque as outras não parecem muito boas, não. Mas foge muito do comum, né? Se você pegar o autista grau 1, ele tem características. O autista grau 2, as características são mais marcantes. O grau 3 é impossível de você não perceber, porque é muito forte. A gente pensar assim, ó, no caso do Freud, em nenhum momento ele trata do autismo, porque não era um debate e um diagnóstico fácil de ser apresentado, e o debate também não era fácil.
Então, a maioria das pessoas, nesse momento, achavam que era esquizofrenia e eram trancados no manicômio. Então, grande parte dos autistas, ao longo dos anos, sofreram muito porque não tiveram o diagnóstico e eram tratados como loucos, perturbados ou possuídos pelo demônio. E hoje não, hoje a gente tem o diagnóstico, ele leva várias sessões para ter o diagnóstico. A gente tem um debate da comunidade autista, conseguiu criar uma comunidade muito forte, criaram leis para isso também. Por isso que, se a gente pegar no meu período de escola, eu não lembro de nenhum momento ter um acompanhante na sala para acompanhar um autista. Você lembra de algum momento na sua época de escola de ter alguém além da professora com algum aluno acompanhando ele? Não, Pois é, isso é uma não. questão da experiência que tem que ter na realidade. Então, se a gente pensar na nossa realidade, eu tenho 30, se eu não estou enganado, tem mais de 40. São 10 anos de diferença entre a minha geração e a sua. E Sim. na minha geração já era muito difícil de conseguir comprovar isso. Eu lembro de um rapaz que tinha autista, ele ia para uma escola especial para autistas e que isso não era bom, porque dependendo do grau de autismo, você tem dificuldades de interação social. Então, imagina 3 autistas, grau 2 ou 3, que é o mais severo, interagindo em sala de aula enquanto a professora tenta dar aula para os outros alunos, sendo que eles não vão ficar sentados na cadeira, eles vão expressar a frustração, expressar a alegria. Então, seria impossível conseguir mediar todas essas questões. E imagina 15 alunos autistas dentro da sala de aula. É impossível toda aula. Então, grande parte das escolas fazem o quê? Colocam 2 alunos autistas numa sala, colocam os acompanhantes dele, e os acompanhantes vão facilitando, literalmente, né, que é os graus de suporte. Ele vai dando suporte para esse aluno, para ele conseguir interagir dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Então, assim, o debate sobre o TEA é muito melhor agora do que a gente tinha antes. E aí eu falei sobre o Freud ser autista por conta dessa característica marcante, que não é a definida, que é não conseguir ter contato nos olhos, mas é uma característica comum a pessoas que têm autismo no grau 1. No grau 2, isso vai ser mais severo, no grau 3 se torna mais severo. Mas não é uma característica comum. Não. É determinante, mas é uma característica comum em pessoas que têm TEA. Pode ser uma hipótese, né? Pode ser uma hipótese. Eu também tem gente que não tem e também não. Também deve ser difícil ficar umas 12 horas também olhando olho no olho de uma pessoa também, né, meu? Também é complicado também, né? Olha, Né? Ó, tem gente que olha com você, cara, que quer bater em você, meu. pensa- eu penso o seguinte, depois do podcast, eu imagino que as pessoas aprenderam muito a olhar nos olhos. É, exato, Então, assim, exatamente. é, uma reflexão interessante, né, na psicologia. O contato nos olhos é uma ligação entre dois indivíduos. Por isso que o amor, ele é muito importante a, a reflexão do olhar no olhar do outro, do contato de ver o outro. Então, se o Freud tinha algum problema em relação ao olhar nos olhos do outro, isso é um problema do inconsciente do Freud. A gente leu aí no primeiro parágrafo, né? Às vezes a gente endeusa muito os autores e esquece que eles são seres humanos, igual a gente, passam por as mesmas dificuldades ou por dificuldades diversas. O Freud era muito ciumento. Então, o ciúme é a insegurança em si. Então, talvez o Freud tenha dificuldades com a própria insegurança dele, porque ele estava criando um método. E para comprovar esse método, precisava de muitos debates e muita aceitação de outros pares que teriam mais experiência. Então, a gente vai percebendo que quando ele troca ideia sobre a hipnose, e ele vê que a hipnose não dá certo, no seu princípio, ele abre mão, porque ele tem pares que conseguem apresentar para ele possibilidades. Você percebe que o Freud, quando ele se torna seguro, ele não abre mão dessa segurança em detrimento dos alunos dele. Por mais que os alunos apresentem argumentos que possam alterar o método, ele só se altera no contato de outros professores ou outros profissionais que têm muito mais bagagem que ele.
Pelo menos é essa análise que eu faço até agora quando a gente lê o dossiê pela segunda vez. O Freud é mais propenso a abrir mão da insegurança dele na comprovação de uma figura paterna, porque o Freud tem uma passagem do Freud que ele fala que uma das tristezas que ele tem em relação ao pai dele é quando o pai dele conta o que ele passou por ser judeu. Então, a figura paterna para Freud, e depois da morte do pai dele, talvez seja até de encontro. E quando ele vê alguém mais novo que ele não dá tanta importância. Pelo menos é esse perfil que o dossiê vai se desenhando pra gente. O que você acha, Rafael? Pode ser também. Ainda está muito em aberto, né? Quando a gente começar a ler mais os textos em si, talvez dê para a gente ter um perfil mais profundo em relação aos pensamentos dele propriamente, né? Sem uma pessoa intermediando, né? Um autor, né? Igual. Pode ser sim, porque eu lembro que teve aquela briga que ele teve com Jung, né? Que era para ser o sucessor, né, da psicanálise, e eles arrumaram confusão. Acho que aqui no texto mesmo ele fala que ele encontrou Jung e desmaiou umas 4 vezes, que cada vez que ele encontrava Jung ele desmaiava. Pode ser. Pode ser um monte de coisa. Vai abrindo muito mais de possibilidade do que não sei o que, né? Pois é, eu vou. Agora que eu tô com mais tempo, quem sabe quando a gente terminar o dossiê, eu tento trazer. Existe um grupo chamado Sociedade de Filosofia da Psicanálise. Tem Hum, até tentar entrar em contato com eles e chamar eles pra gente fazer um panorama sobre Freud. Falar, ó, hum, vamos trocar uma ideia sobre a biografia do Freud. E talvez a é, gente tenha dúvidas. Vai ser um momento interessante pra gente. com certeza, com certeza. Quem puder, quem tiver mais experiência, quem conhecer mais as obras profundamente, né, vale muito a pena. Freud versus Freud. Freud gostava dos desafios intelectuais e cultivava as relações que lhe trouxessem esse estímulo. De temperamento dominador, rodeava-se preferencialmente de pessoas que o admiravam ou viviam fascinadas com as suas ideias. Era autoritário, teve problemas com seus discípulos, era muito criticado pela forma brusca e fria com que às vezes tratava cruelmente as pessoas que não os interessavam, que não interessavam. Ele se decepcionava com amigos íntimos, quando eles não conseguiam comprar suas ideias. Até Ana, às vezes, era acusada de tratar de outras pessoas com desprezo, assim como o pai. Freud era um cientista genial, escritor talentoso e pensador revolucionário. Seu gosto artístico era conservador e mantinha hábitos pessoais muito rígidos. Era metódico nos horários e mantinha sua rotina sempre na balada. Era um homem com uma fama de pessimista. Freud era bem-humorado como seu pai. Nas reuniões de Benny Britt, quando apresentava suas palestras, fazia uso de um amplo repertório de piadas judaicas. Manteve-se ativo até o fim de sua vida como terapeuta e pensador. E ninguém, nem a autoridade nazista, conseguiu dobrar seu orgulho. Foi obrigado a assinar um documento que havia sido bem tratado pelos nazistas para receber a autorização para sair da Áustria. Ao assinar, acrescentou a frase irônica: recomendo calorosamente a Gestapo para todos. Mostrava-se muitas vezes um homem seguro, inibido e possessivo. Apesar de suas ideias revolucionárias na época, era conservador com relações às mulheres, fazendo comentários que enalteciam o serviço das mulheres dentro de casa, e não fora dela. Freud, acima de tudo, foi corajoso, determinado e desbravador. O fim. Freud descobriu um câncer no maxilar. Encobriu suas doenças por muitos anos, com receio dos amigos e familiares que tanto advertiam a parar de fumar. E em uma de suas cirurgias foi necessário retirar parte do maxilar do palato do lado direito. Tinha dificuldade para falar por causa da prótese colocada. Desde então, sofreu com dores horríveis. Apesar disso, nunca parou de trabalhar. Manteve-se produtivo durante todo esse período e continuou desenvolvendo suas teorias. Hitler tornou-se chanceler do Reich em 1933. Esse mesmo ano, os nazistas queimaram seus livros em praça pública.
Em seus 6 últimos anos de vida, Freud passou a ser perseguido pelos nazistas. Todos seus bens foram confiscados, inclusive sua biblioteca particular foi queimada. A perseguição era constante. A Gestapo investigou a casa de Freud, prendeu ou interrogou sua filha Ana durante um dia inteiro. Morava há 42 anos na mesma rua, na mesma casa, e não queria seguir os conselhos dos amigos, que tinham no mundo inteiro e se recusava a fugir. Um ano antes de morrer, Freud, ao voltar de seu tratamento de radioterapia, que fazia 2 vezes por semana, encontrou os oficiais da Gestapo em sua casa, que proibiram de trabalhar e de continuar a criar. Diante disso, não viu condições de ficar em Viena e decidiu ir para a Inglaterra com sua família. Mas quando decidiu ir embora, os nazistas confiscaram seu passaporte e pediram um resgate. Devolveriam sua liberdade diante de um valor muito alto que não possuía. Os círculos psicanalíticos conseguiram arrecadar uma quantia, mas o valor era exorbitante e a quantia angariada insuficiente. Porém, a princesa Maria Bonaparte, ex-paciente de Freud, esposa do rei Jorge da Grécia, ofereceu-se para completar a quantia e deu 250 mil shillings que possuía depositado num banco de Viena. Quando a Gestapo percebeu que o Freud possuía amigos e admiradores poderosos que correrem em seu auxílio, resolveu explorar ainda mais a situação e passar a exigir uma quantia ainda maior. Foi preciso interferência do presidente Roosevelt junto ao embaixador alemão para evitar que essa outra chantagem fosse consumada. Assim, após o pagamento de resgate, Freud pôde se mudar para a Inglaterra por um curto espaço de tempo. Depois de sua mudança, já estava bem fraquinho e tinha dificuldade em se alimentar. Pediu para que o passassem sua cama para seu escritório, que ficava no andar térreo, e assim passou os últimos dias olhando para o jardim. Freud já não aguentava mais tanto sofrimento. Schur, seu médico e amigo, sofria junto por não conseguir aliviar suas dores. Num dado momento, Freud pegou nas mãos de Schur, lhe disse: Schur, lembra-se do nosso contrato de não me deixar quando tiver chegado a hora? Agora, é apenas uma tortura e não faz sentido. Schur fez sinal que não tinha se esquecido. Freud deu um suspiro de alívio, continuou a segurar-lhe a mão e disse: Eu lhe agradeço. A seguir, depois de uma ligeira hesitação, ele acrescentou: Fale com Ana, e se ela achar certo, dê um fim a isso. Ana não queria antecipar o que era inevitável, mas diante dos argumentos de Schur, ela acendeu. Schur estava à beira das lágrimas, enquanto Freud encarava a morte com dignidade e sem autopiedade. Em 21 de setembro de 1979, Schur aplicou em Freud uma injeção de 3 centigramas de morfina. A dose sedativa era em 2 centigramas. Freud mergulhou num sono pacífico. Schur repetiu a injeção quando ele se tornou inquieto. Ele administrou uma dose final no dia seguinte, 22 de setembro. Freud entrou num coma, da qual não mais despertou. Seu corpo foi cremado e as cinzas guardadas numa urna grega de sua coleção. Encontra-se até hoje no cemitério judaico de Golders Green, em Londres. Que fim, hein? Bicho era bravo. Bicho era bravo, hein? Nervoso. Nervoso, hein? Tá sendo complicado pro Freud. E o charuto, hein? O charuto acabou com ele, hein? Não parava do charuto também, né? Acho que cabeça dura, né? Hã? Cabeça dura. Não queria ouvir os amigos. Cabeça bem dura, hein? Você vê só, não, nada de fumar 20 charutos por dia, hein? Fica a dica, hein? Eu acho que ninguém atualmente faz essa gazarra, não, porque 20 é muito charuto. Cada charuto eu acho que dá uns 5 cigarros enrolados. Bia, você acha? Não duvida a capacidade humana. Você está vendo um exemplo aqui, hein? Que aprende com os erros do passado. A gente parou de fumar no avião porque fazia com que ele caísse.
Então, pois bem, no avião não tem área de fumante, né? Vai na asa, vai lá na asa fumar. Segunda parte, a psicanálise. Os desejos inconscientes do homem são os seus destinos. Olha que bonito, hein? Já chega com os dois pés no peito. Agora é legal, hein, Adriano? Agora se prepara aí, meu. Agora é bacana, hein? Gente, 4. Teoria do inconsciente. Não existe possibilidade de se falar do psicanálise sem falar, em primeiro lugar, sobre a teoria do inconsciente. A teoria do inconsciente permite-nos entender o ser humano de uma forma mais profunda. Podemos dizer que muitos distúrbios psíquicos ocorriam em consequência de conflitos gerados na infância. Esse conflito eram automaticamente esquecidos porque não existiam recursos internos para que a criança lidasse com aquilo. Mas eles continuavam bem vivos dentro delas, manifestando infinitos distúrbios. Para que esses conflitos fossem gerados, o que ocorria era uma tensão entre a criança e aquilo que emergia dela. E essa oposição criava um contexto diferente, provocando uma absorção, vamos dizer assim, pela criança daquele incômodo para que tudo continuasse aparentemente normal. A cisão, né? A famosa cisão. Mas, em contrapartida, ocorriam posteriormente mudanças nas ações dessa criança. Era possível perceber, assim, que o ser humano era somente regido pela razão, pelo que estava claro e consciente, mas que também era regido por impulsos irracionais que geravam uma ação. Assim, esses impulsos irracionais acabavam comandando a nossa vida, através dos pensamentos, dos sonhos e das ações. Esse mesmo impulso traz à tona os instintos e necessidades que estão profundamente enraizados entre nós. Como exemplos, podemos dizer que instintivamente o bebê, quando é colocado no seio de sua mãe, busca para se alimentar. Da mesma forma, é instintivo o impulso sexual em todo ser humano. Ambos são necessários, são necessidades básicas para o seu desenvolvimento. Então, essas necessidades básicas instintivas, como os impulsos, desejos e fantasias, que todos temos internamente desde a infância, procuram uma maneira de se expressar. Eles podem se expressar de uma forma mais tranquila, equilibrada, ou então pode acontecer de aparecerem de forma mais explosiva. Mas, de qualquer modo, eles surgem disfarçados, mascarados e controlam nossas ações, sem que tenham consciência disso. Quem já fez qualquer tipo de psicoterapia sabe exatamente do que estou falando, mas na prática. Existem, então, várias formas de disfarce do impulso, como, por exemplo, quando cometemos um ato falho, falando alguma coisa sem querer, derrubando um copo de água, esquecendo a chave, perdendo os óculos, mandando um e-mail para uma pessoa errada, esquecendo algo comprometedor em cima da cama, tudo justamente de forma contrária à intenção consciente. Pode ainda parecer disfarçado pela fome excessiva, pelo fumo, através de várias formas de vícios e compulsões, por exemplo. Quer dizer, falar alguma coisa, Deno? Ou ainda está tranquilo? eu acho que ainda vai explorar um pouco mais sobre a resistência, né? Sim, Porque o ato falho é um processo de resistência do inconsciente pelo consciente. sim. Mas é interessante trazer os exemplos, né, que ele utilizou. Porque o normal do corpo humano é conseguir se manter vivo e procurar sobrevivência. E o desejo, pro Freud, o desejo é uma expressão primária, ele foge do que é comum e da sobrevivência. Então, o vício, todo excesso é uma falta. Isso é uma frase que eu aprendi na psicanálise e dá para olhar para vários ambientes e perceber isso. Então, a gente chama de gula, né? Mas é o distúrbio alimentar que a gente conseguiu dar um nome. E esse, acho que esse é o mais importante na psicanálise, dar nome às coisas. E entender isso na psicanálise é importante. Então, exemplo, né?
Eu lembro que eu chamava muito o Renato de Rafael, que eu lembrava de você. O fato de eu chamar o Renato de Rafael, há uma explicação lógica. Demoraria um tempo para eu descobrir, mas dá para descobrir. Assim como qualquer ação de ato falho, ela tem uma ligação profunda no inconsciente. E a psicanálise, o processo terapêutico é tentar desvencilhar não, encontrar a origem desse processo. Por que que, mesmo sabendo que a água é importante, tem pacientes que têm nojo de água? Por quê? O que aconteceu na infância, onde o ser absorve muito da experiência vivenciada, que ele não tem identidade, ele ainda não se encontrou enquanto sujeito. O que passou ali para que na fase adulta tenha nojo de água? Ou lave a mão de forma excessiva? Tudo tem uma explicação inconsciente. E os atos falhos são os índices, são as indicações desse inconsciente tentando mostrar para o consciente. Assim como a doença física também nos mostra. Então a febre seria, né, uma analogia, o ato falho do corpo mostrando para a gente que há algo errado. Assim como várias ações do nosso cotidiano mostram que existe um problema no inconsciente. Acho que é só isso. É só para a gente destacar assim, que a importância do ato falho no processo de entendimento do inconsciente. Com certeza, com certeza. Interessante. A explicação para que isso aconteça é que havia no inconsciente uma outra tendência, que desejava fazer exatamente aquilo como uma forma de compensação do que não foi realizado em outros tempos, nem sempre só da infância. Um exemplo disso seria um homem que trai a mulher e se sente culpado, então dá um jeito de conseguir uma punição, deixando rastros para que a mulher descubra. Outro exemplo, uma criança que não foi amamentada no peito pela mãe. Pode, na vida adulta, ser fumante, suprindo uma necessidade oral. Olha o Freud aí, será que a questão do nosso amigo lá, no Freud, não é cachimbo, como é que é o nome? Esqueci agora. Olha o ato Garoto. falho. Charuto, olha o ato falho aí já. Olha o meu ato falho aí, já era. Ah, me lasquei já. Pois é, eu não sei se eu tô tentando lembrar aqui, mas provavelmente tem. Ele vai falar sobre as fases do desenvolvimento humano para a psicanálise. A uma, acho que é anal, acho que a segunda é oral, se eu não estou enganado. E aí a gente vai entender por que a fase oral é tão importante para o desenvolvimento do inconsciente e do superego. Mas há possibilidades aí do Freud não ter sido muito amamentado na infância, não. Ele criou uma teoria que se entregou a ele também aí. Tudo isso que falamos até o momento você mete ao pensamento inconsciente, em que todos os aspectos ficam confinados. Saber do inconsciente que ele tem vida própria nos guia nos guia sem que tivéssemos conhecimento é a teoria do inconsciente de Freud, que acabou produzindo um deslocamento enorme do pensamento que até então se tinha, de que controlávamos nossa vida através da razão. E todas as outras formas de expressão eram anomalias físicas ou orgânicas. Saber que o homem não é senhor de sua própria casa, como considerava Freud, trouxe um reboliço naquela época em que foi considerado, por exemplo, por ele mesmo, a terceira ferida narcísica da humanidade. Depois do homem descobrir que a Terra não era o centro do universo, com o Galileu Galilei, e que o homem não era feito da imagem e semelhança de Deus, segundo a teoria do evolucionismo de Darwin. Agora sim, a psicanálise é, ao mesmo tempo, uma teoria e um método que permite criar um espaço privilegiado em que o sofrimento psíquico e o psiquismo são examinados. Bela definição, né? Sim, Quando sim. perguntarem, é isso aqui. Sim. Uma das. Acho que a diferença notável da psicanálise é que você tem que olhar para o abismo e o abismo vai de volta para você, como diz o Nietzsche, né? Não É, tem como fugir, não. Eu falo por experiência própria.
As grandes oportunidades que eu tive de fazer terapia na psicanálise, não tem. O pessoal não gosta de alisar muito, não. É pedrada após pedrada. E como o psicanalista ele não dá a opinião dele, ele vai pegar você como plano de fundo e devolver para você. Assim como eu lembro que em alguns momentos eu falava, porra, mãe, não tem nem como contestar. Porque se eu contestar é resistência. E se eu contestar é a justificativa de um processo que eu não quero aceitar. Então, às vezes eu olhava assim, eu vou embora agora, vou pensar sobre isso. Semana que vem a gente conversa. Foi muito impactante para mim. E realmente é isso. É o espaço que você tem para sofrer. Vou te dar até ficar aí uma dica para quem quer ver do ponto de vista do terapeuta. Tem uma série chamada Psi, uma série brasileira. Muito legal, muito legal, muito legal. Que mostra a percepção do terapeuta em relação ao paciente. E mostra vários relatos, né, de pacientes que falam para esse terapeuta. Então a gente tem desde da mulher que tinha problema com aquela advogada, e ela tinha problema com um rapaz que era trans, e ela não queria conceber a identidade para ele, o nome, né, social. E aí o Carlos, que é o terapeuta, faz várias perguntas para ela até ela entender que essa resistência é a resistência própria. Não tinha nada a ver com o cara, tinha a ver com ela mesma. E é esse espaço em que você elabora, todos nós elaboramos a nossa psique, e é o plano de fundo que o terapeuta vai trabalhar é sempre essa relação. Já em outras abordagens, o processo é diferente. Então, na Gestalt, existe um processo de ciclo. A história por trás desse processo é interessante. Na comportamental, o comportamento diário do indivíduo é interessante, que é algo totalmente oposto à psicanálise. Quando a psicanálise vai cavar, né, pegando o próprio texto, né, ele vai fazer um processo arqueológico, ele vai limpar, ele vai identificar, ele vai catalogar. É um processo cansativo em alguns momentos, é um processo doloroso em alguns momentos. A comportamental não. Ela vai tentar mostrar, olha, esse comportamento que você vai ter, você tem que achar outras formas de suprimir esse comportamento. Então, assim, dentro das abordagens, para mim, das poucas que eu tive acesso de estudar, de acompanhar, a psicanálise é mais difícil, enquanto paciente. Não sei para o terapeuta. O importante é um dia a gente chamar um psicanalista aqui e perguntar, e aí, é fácil ser psicanalista ou não? Fica aí a reflexão para o futuro. Pois é, né? É por isso também que muita gente deixa a psicanálise, né? Freud, naquele texto das 5 lições, né, da psicanálise, ele fala justamente isso. Tem gente que não tem preparo. Aí você faz é uma outra posição que você toma. Aí você já não é mais psicanalista, você é um psicoterapeuta. Tem gente que não aguenta essa bomba, né? Tem gente que, se você jogar uma bomba dessa na frente da pessoa, assim, pá, segura aí. O cara não tem cabeça para aquilo. Aí você dá uma intervenção diferente. Aí você entra com uma outra abordagem. Tem um livro aqui que, se eu não me engano, chama-se isso, Abordagens Terapeutas, que ele vai falando assim, tem gente que é muito fragilizado emocionalmente, que você joga uma dessa na pessoa, a pessoa não volta mais, dá toda a resistência que você falou, sai da sessão, fala, não quero mais saber disso aqui, tchau, não quero nunca mais. A pessoa protesta, né? A pessoa não aguenta. Aí vai também da intervenção do psicanalista também, sabe? Tem várias abordagens assim, que dá para se pensar, né? Se a pessoa não aguenta, a psicanálise. Mas isso também já começa a explorar outros caminhos, né? Outras formas. Mas assim, naturalmente o terapeuta tem uma abordagem, ele segue ela, não muda muito de abordagem, não. O importante mesmo é o acolhimento, que é o primeiro passo da Sim, terapia. Se o isso. cara fizer um bom acolhimento, estabelecer uma boa relação de confiança, quando vier a pesada nos peitos, é muito mais amenizado, porque há uma relação de confiança. Não tem como tu Sim, chegar na primeira sessão e falar assim, você tem problema com a mãe, meu querido. O cara, porra, mas eu cheguei aqui tão tranquilo. Mas é, fala, não, vamos, joga pra fora aí, esses problemas aí. Tem momentos que é, não dá pra fazer isso. Tem momentos que você tem que mais acolher do que. Até o próprio Freud entendeu isso, né? Que sim, tem no momento da psicanálise que ele fala assim: olha, não tem como eu ficar só falando. É melhor eu ouvir
e tirar dali o conteúdo do inconsciente. Porque se você falar, ou se eu induzir, eu não vou ter uma relação de confiança e uma relação de mudança. Porque na hipnose ele via indícios ali de mudança, mas elas não eram compreendidas pelo consciente para que isso mude o indivíduo. Sim. Tanto é que ele desenvolve a psicodinâmica, né? Ele mesmo desenvolve a psicodinâmica, que é uma coisa um pouquinho mais leve, que fala essa coisa do acolhimento, da exploração para entender o que a pessoa está falando, a clarificação, deixando a pessoa às vezes não fica muito claro aquilo. Aquilo já é uma terapia, né? Já é uma revolução para ela. Ela entendeu o que você quer dizer com tal coisa. O que você está agindo? Quer entender o por trás, né? Essa talvez seja uma abordagem um pouquinho mais leve antes das pedradas, né? Depois vem, é claro. E isso que é legal também, né? Ele joga no colo do cara e fala assim: resolva, esse é o problema, meu filho, resolve aí. O filho toma que o filho é seu, né? É, na série que eu indico aí para quem está assistindo, entender que o próprio Carlos fala isso. O psicoterapeuta, ele leva até a beirada do rio. Para atravessar é uma condição do paciente. Às vezes o psicoterapeuta quer dar um chutão na bunda e fala, vai, caralho, é simples, é só tu dar um passo. Mas o psicoterapeuta, ele não tá ali para resolver os problemas. Ele tá ali para apresentar caminhos. E nem sempre um caminho é fácil, é É, doloroso. Abrir mão de algo é doloroso. exatamente. Não é o psicanalista que vai resolver o problema da pessoa, é a pessoa que tem que pensar e resolver o problema dela mesmo. É igual essa questão depois, acho que se a gente fosse falar aqui da interpretação do sonho, é um livro muito longo, né? Mas ele mesmo fala, não é eu que interpreto o sonho, é você que interpreta o sonho para você mesmo. É você que encaixa essas peças aí, vai encaixando aí. Aqui é o seu momento, que eu ele fala aqui, né? Olha que isso aqui, olha como tá indo, como a gente tá falando bem nesse primeiro parágrafo aqui, né? É uma teoria e um método que permite criar um espaço privilegiado em que o sofrimento psíquico e o psiquismo são examinados. E é justamente isso, quem examina é o paciente, é você que se vira aí, eu só estamos aqui no espaço livre, no espaço para conversar aqui, no espaço profundo, que não tem regra, não tem, né, que você fica amoral, né, o psicanalista toma essa postura de amoralidade, não há, e que você que resolve esse quebra-cabeça, é seu, resolve aí, eu só estou aqui para tentar dar uns toquinhos aqui, né? Essa é uma forma que eu já vi algumas pessoas falando, né? Vai com calma, mas vai resolvendo. Mas aqui é o espaço para você dar mais essa coisa, né? Isso que você não põe para fora em lugar nenhum. Né? É porque, pensa, se o. Acho que a gente vai chegar nesse ponto, né? Que é o processo da castração. Se a castração na infância já é um processo doloroso pro ser em formação, que é o não, que é impor limites pro indivíduo, esse sentimento vai perpetuar enquanto ser social. Então, ninguém quer ser rejeitado. A rejeição não é a procura que a gente faz em sociedade. Mas no ambiente da terapia, o terapeuta não vai exprimir sua opinião pessoal. Então, a gente pode buscar N motivos, né? Mas vamos pegar o próprio exemplo do livro para a gente não fugir muito. Se o cara que está traindo a mulher vira para o psicólogo e fala, mas por que eu traio a mulher? O psicólogo não tem como responder essa pergunta. Porque não é da experiência do psicólogo transpor a experiência pessoal para a experiência do paciente. Ele vai falar assim, tá, tudo bem, eu não sei essa resposta. Mas qual o sentimento que você sente em relação a isso quando você está indo sua esposa? O que você procura em uma outra pessoa que você não consegue encontrar na sua própria esposa? E aí, nesse processo de questionamento, que faz com que o paciente entenda o que ele está fazendo da própria vida. Talvez para o psicanalista seja uma ação perversa, uma ação injusta, mas naquele momento ele tem que abrir mão das próprias percepções e ser um espelho do paciente, para que ele reflita a partir de si e não do outro. Exato. E acima de tudo, é um lugar onde o analisando, né? Vai falar justamente isso. Eu estou traindo minha esposa. É o lugar, o ambiente ideal para ele pensar sobre isso, os porquês, o, o por trás, né? O inconsciente, né?
Bom, Adriano, vamos ficar por aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Acho que a gente pode continuar na próxima segunda-feira, né? Nesse mesmo horário, tá bom? Então eu vou aqui para a gravação. Agradecer mais uma vez você, Adriano. Espero que mais gente venha fazer parte das nossas reuniões, nossos encontros, porque tá cada vez mais legal, né? Cada vez mais bacana, né? Eu tô com uns planos, uns projetos aí. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que daqui até o final do ano a gente consegue público para fazer reunião de projeto. A participação sempre foi o calcanhar de Aquiles do Genefil, mas com persistência. Uma coisa que eu aprendi, acho que hoje eu tenho mais consciência disso. A persistência gera mais resultados. Sim. Olha que é um fator importante em qualquer coisa que vai fazer na vida. Persistência. A gente pode citar o próprio Freud, né? Que persistiu por mais de 10 anos nas teorias dele, né? Pois é, o rapaz não largou o osso nem na beira da morte. Ele, não, eu vou continuar. Ele não, nem peidou pro nazismo. E olha que se fosse eu, peidava tranquilamente. Eu teria a mesma coragem que ele não. Mas a É, minha família falava, não, o que eu tenho que aceitar? Eu teria, assim, me entregar totalmente. Falar, não, meu amigo, eu gosto muito, eu amo minha família. Eu não tenho a mesma coragem, ou mesmo, sei lá, não sei, não sei mensurar o que Freud teve para enfrentar. Mas eu não é, teria a mesma coragem, não. por resistência. Tá a gravação aqui, um minutinho.